Queria que vocês abrissem, né, a palavra lá no Salmo de número 37, que a gente vai estar meditando. Então, nesse salmo, é um salmo bem conhecido, um salmo bonito, um salmo que muitas vezes a gente até mesmo decora, né? Então, mas o que é que ele traz mesmo, né? Então, desenvolvendo a nossa confiança em Deus. O salmo diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco do tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vamos ficar por aqui, né? Eu li até o versículo 11 e nós vamos ficar agora por aqui até nesse momento. Então, esse texto, né, vai começar ali falando um pouquinho a respeito dos ímpios e ele até fala a respeito de como é que a gente deve reagir, mas eu quero começar falando um pouquinho a respeito da provocação dos ímpios. Então, eu quero que a gente traga para o nosso dia a dia hoje que eu quero pegar essa ação dos ímpios como se fossem os problemas do nosso dia a dia ou as coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá? Então, ali vai estar dizendo que no versículo... Deixa eu só mudar aqui. No versículo 12 vai dizer ali: os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. Então, imagine aí, os ímpios, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, que estão fazendo planos contra os justos. Justos aqui são aquelas pessoas que temem ao Senhor, que são discípulos de Jesus. E diz que contra eles rangem os dentes. Tem uma outra versão que vai dizer rosnam os dentes. Quer dizer, eles maquinam o mal, fazem coisas para derrubar. Então, está dizendo que acontece isso. Diz, os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Quer dizer, na verdade, ali já a pessoa está dizendo ali que já é pobre, já é necessitado, e ainda tem alguém querendo derrubar ele, ou ainda está querendo matar ele, ainda está querendo derrotar ele. E está dizendo que esse é pobre, necessitado, e trilha o caminho reto. E daí diz assim, o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. 3 referências nesse texto, e eu acho que ainda tem mais que eu não coloquei aqui, mas que mostra um pouquinho de como os ímpios, eles estão sempre num plano para abater os justos. Então, os ímpios estão sempre, de alguma forma, querendo o mal dos ímpios. Qual é a reação que Deus espera que eu tenha? Então, vamos lá. Você, no teu dia a dia, tem pessoas que te tiram no sério? Tem pessoas que te provocam? Tem pessoas que tiram o teu pior, né? Tem pessoas que tiram o nosso melhor, mas tem pessoas que tiram o nosso pior, que nos irritam. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre como que você reage diante dessas pessoas e como é que Deus quer que eu esteja reagindo diante dessas pessoas. E antes de eu ir para essa parte, tá? Então, eu tinha esquecido da minha figurinha. Então, vamos lá. Tem alguém que está me provocando.
tem alguém que está me irritando, tem alguém que está querendo o meu mal. Como é que eu estou reagindo? Você reage desse jeito, né? Como é que você reage? Você simplesmente dá o troco? Vou fazer de novo. Então tá lá, tem alguém fazendo o mal para mim, querendo o meu mal, me provocando. Como é que eu estou reagindo? Eu estou reagindo de volta, na mesma moeda? Se eu estiver reagindo do mesmo jeito, muitas vezes a palavra de Deus não está fazendo tanto efeito na minha vida. Aí tem várias coisas que às vezes as pessoas dizem, não, eu não levo desaforo para casa. Não, eu não sou trouxa. Não, eu tô quieta no meu canto. Ou como tem aquele ditado que diz assim, eu dou um boi para não entrar, não sei mais como é que é o ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, né? Eu dou uma boiada para não sair, é mais ou menos isso. Acho que não é assim, mas é mais ou menos isso. Antes da gente ficar repetindo todas essas coisas, a gente precisa olhar se isso está de acordo com a palavra de Deus, se isso está de acordo com os princípios que o justo deve viver. Porque eu estou me considerando uma pessoa justa. Eu estou dizendo, não, eu sou justa porque eu sou uma pessoa que sou discípula de Jesus. Mas eu preciso avaliar se eu sou justa e se eu sou discípulo de Jesus também pelas minhas reações. Então, como é que estou reagindo? E aqui no texto ele vai estar dizendo algumas reações que a gente deve ter para com o ímpio. E lá no versículo 1 diz assim, não se irrite, né? Então, ou numa outra versão diz, não se aborreça por causa dos homens maus. Está dizendo, não tenha inveja dos perversos. No versículo 7, né, novamente vai falar a respeito disso, de que não devo me aborrecer com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E no versículo 8 vai dizer, não se ire, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. Quer dizer, está dizendo, olha, como é que tem sido a tua reação quando tem esse tipo de pessoas que estão fazendo isso? Então está dizendo, não se irrite, não tenha inveja, não se aborreça e não se ire. Então, analise um pouquinho aí como é que tem sido a tua reação diante desses que te provocam, né? Estão sempre te provocando. Esse salmo, ele vai fazer sempre esse contraponto entre os justos e os ímpios. Mas também queria olhar na perspectiva de qual é a minha reação quando eu enfrento uma dificuldade, quando eu enfrento um problema. Qual é o sentimento que eu tenho no meu coração quando a adversidade vem sobre a minha vida? E também eu queria observar um pouquinho sobre qual é a reação que o Senhor tem diante do ímpio. Porque de alguma forma o ímpio, na verdade, ele está querendo atingir ao Senhor. Às vezes a nossa vida com Deus atinge a outra pessoa, irrita a outra pessoa. E o nosso relacionamento com Deus, às vezes, de alguma forma, irrita a outra pessoa. No Salmo 37, versículo 13, vai falar um pouquinho sobre qual é a reação que Deus tem aí. Olhem lá, observem lá. A reação do Senhor diz assim, o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Quer dizer, Deus não fica irritado com eles, né? O Senhor dá risada dos ímpios. Esse dar risada, até outras expressões, até em outras versões da Bíblia, até diz assim, caçoa, né? Caçoa dos ímpios. Vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas é no sentido de dizer, sabe aquela expressão, coitado, sabe de nada. Quer dizer, ele está gastando energia à toa em algo que ele não deveria estar gastando a energia, procurando tirar, atacar ao justo, mas é à toa.
Diz lá, quanto aos transgressores serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Na minha vida, eu também não deveria ter dado tanta importância para essas pessoas. E nem tá dando tanta importância, de repente, para o sucesso que elas têm. Lembra que sempre a nossa vida deve estar voltada ao nosso relacionamento com Deus. Então, sempre que eu tiver um problema, sempre que eu tiver alguma dificuldade ou alguém fazendo esse tipo de coisa, tendo esse tipo de atitude, a minha atitude deve ser de me voltar ao Senhor, de buscar ao Senhor, levantar os olhos para o Senhor, do alto que vem o meu socorro. Né? Bom, qual é o conselho que o Senhor dá para os justos? E essa aqui é das ênfases, né, desse texto, esse conselho que o Senhor dá para a gente. E é aqui que eu quero que a gente pare um pouquinho e a gente possa realmente meditar nessas coisas que estão aqui. Então, no versículo 3 vai dizer: confie no Senhor e faze o bem. Eu quero ler na versão viva, né, na Bíblia Viva, o que diz lá. Em vez disso, confie no Senhor e procure fazer o bem. Viva tranquilamente em seu lugar e ponha a verdade em prática. Então aqui diz, confie no Senhor. Quer dizer, o justo vem, os ímpios vêm, fazem o mal contra a gente, os ímpios vêm, procuram nos tirar a paz, mas o Senhor diz, confie no Senhor. E depois diz, faça o bem. Faça o bem. No Salmo ainda 37, versículo 21, diz assim, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. A gente deve contrapor aos ímpios. E está dizendo, em vez de você ficar observando o quanto eles tentam te tirar, está dizendo, faça o bem. Muda o enfoque. Para aqueles que são discípulos de Jesus, nós não vencemos o mal com o mal. Por isso eu não retribuo o mal com o mal. A Bíblia vai nos ensinar lá em Romanos que nós devemos retribuir o mal com o bem. Porque é assim que também o Senhor faz. Então, o que o Senhor está dizendo não, os justos, eles são generosos, os justos são generosos. No versículo 26 diz lá assim, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Quando tiver alguém que estiver te irritando profundamente, faça um plano de fazer o bem para ele. Dê um presente a ele. Planeje algo de bom, ou para ele, ou para alguém que ele ama. Entende? Faça o bem. Não pensando para dar na cara, mas porque esse é o conselho do Senhor. É dessa forma que o Senhor está dizendo. Retribua o mal com o bem. Leia lá depois, lá em Romanos, capítulo 12. É isso que a palavra de Deus vai estar nos ensinando. Está dizendo, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Então, o conselho do Senhor é, confie no Senhor e faça o bem. O próximo conselho, diz lá, deleita-se no Senhor. Em outras versões diz, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração, né? E ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, ele vai atender aquilo que está lá no nosso coração. Deleita-se do Senhor, agrada-te do Senhor e ele vai te atender. Aqui eu vou ler como está aqui na outra versão, diz, faça do Senhor a sua grande alegria e ele dará a você os desejos do seu coração. Então, o jeito do que o justo tem, o jeito do que os discípulos de Cristo têm de alcançar as coisas, não é nem puxando o tapete, nem buscando assim com todo afinco
das nossas forças, não que isso seja errado, né? Eu trabalhar para eu alcançar as coisas, mas sim está dizendo que eu preciso me agradar do Senhor, me deleitar do Senhor. O nosso relacionamento com Deus é que vai mudar a nossa atitude diante das coisas. Então, deleita-se do Senhor. Depois diz, entregue o teu caminho ao Senhor. Então, entregar o meu caminho. Então, isso aqui é mais do que eu entregar o meu problema. É entregar a minha jornada. Há um tempo atrás, eu acompanhei uma pessoa que estava com o filho muito doente no hospital, e muito doente mesmo. E aquela criança estava, já muitas vezes esteve bem pertinho da morte. Né, então eu estava ajudando em oração e de repente né, uma pessoa perto, né, disse assim, nossa, fulano está dizendo agora que vai entregar na mão do Senhor. E ela não devia fazer isso. A ideia que aquela pessoa tinha era dizer assim, agora se eu entrego, Jesus leva. Quando eu entrego é porque Jesus vai levar. E aí eu precisei ter né, conversei com duas pessoas bem próximas da família. Eu disse assim, isso não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Eu devo entregar ao Senhor. Não só quando eu não tenho mais esperança, mas eu tenho que entregar ao Senhor, porque Ele cuida melhor do que eu. Não é? Ele tem um poder maior do que eu de cuidar. Quando eu não entrego, está dizendo também que eu não confio. Por isso o versículo diz, confia, né? Depois diz, deleita-se ou agrada-te. E depois ele diz, entrega seu caminho ao Senhor. Então entrega a tua jornada, entrega as tuas aflições, entrega a tua ansiedade. Por que a gente vive tão ansioso? Não precisamos, isso não é a vontade de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. E só para concluir a história, né? Essa criança hoje está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus essa criança está muito bem. E essa criança esteve à beira da morte várias e várias vezes. Mas o Senhor a restaurou. E eu creio muito que o Senhor tem a cura para as nossas vidas. E depois diz, confie nele e ele agirá. O Senhor age nas nossas vidas. Lembra lá, assim, a gente tem voltado várias vezes nesse texto, de dizendo que a gente pode se achegar ao trono da graça, né? E ele vai nos abençoar. Então, o caminho está aberto, eu posso me chegar ao trono da graça. No Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas está dizendo que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é galardoador, né? Quer dizer, ele é presenteador. Ele é um Deus que presenteia aqueles que se achegam nele. Então, entregue e confie. O próximo conselho vai dizer ali, descanse no Senhor, que está no versículo 4, tá ali para frente, né? 7, perdão. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, descanse no Senhor e aguarde com ele com paciência, né? Eu coloquei até aqui um carinha assim, vamos dizer que ele está lá numa ilha e está lá esperando, vamos dizer assim, eu estou lá, eu preciso do socorro do Senhor. Eu estou aqui e eu preciso que Deus me socorra, porque eu não tenho o que fazer. Mas descanse no Senhor. Ele tem socorro para a tua vida. Ele tem vitória para a tua vida. Confie nele. Eu quero frisar várias vezes hoje. Nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro não está nas nossas mãos, nosso socorro não está na nossa força, nosso socorro está no Senhor. O próximo conselho, né, do Senhor diz, espere no Senhor e siga a sua vontade. Quer dizer, e prossiga na sua vontade. Coloquei até aqui um nominho assim sabe aquelas estradas que tem o pare e siga? Tem horas que eu tenho que parar
tem horas que eu tenho que seguir na vontade do Senhor. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Eu muitas vezes já escutei as pessoas dizendo assim, não, eu tentei ser crente, eu tentei seguir a Bíblia, mas não deu certo. Daí eu larguei mão. Porque às vezes as pessoas, elas querem, por isso que eu dizer, elas querem a bênção, elas querem que a vida delas dê certo, mas elas não querem o relacionamento com Deus. E no meu relacionamento com Deus tem muito mais do que só as bênçãos para essa vida aqui, ou os livramentos para essa vida aqui. Então, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Está lá no versículo 34. Está dizendo que até mesmo nós vamos esse dia, né, quando os ímpios forem eliminados. Quer dizer, espera no Senhor e prossiga na sua vontade. Ele vai nos exaltar. Ele vai nos dar a terra por herança. É lógico que aqui dentro desse salmo tinha muito também o contexto da terra prometida, lá de Canaã. É um salmo de Davi. Davi já foi rei, e ele foi rei já nessa terra prometida. Então ele já estava dentro desse contexto, mas era o contexto sempre de dizer, olha, Deus foi fiel prometendo lá para Abraão e nós podemos desfrutar aqui dessa herança. Então espera no Senhor, siga a sua vontade. Vou refrisar aqui, né? Vou novamente dar uma ênfase aqui no texto que vai dizer os verbos que estão lá. Confie, deleite-se, entregue, descanse e espere no Senhor. Então, confie, deleite-se, entregue, descanse e espere. Qual desses verbos é o mais difícil? Qual destes é o ponto-chave? Bom, então dentro dessas coisas, do confie, deleite-se, entregue, descanse, espera, o que é mais difícil, isso vai depender de cada pessoa, não é? Cada pessoa tem um jeito diferente de reagir diante das coisas. Mas eu acho que a gente tem vivido um tempo muito acelerado, né? Nós vivemos um tempo acelerado, assim, agora está começando assim que o pessoal até coloca em velocidade maior os vídeos para poder escutar mais rápido, né? Agora o pessoal até diz assim, não, o pessoal está migrando, em vez do WhatsApp, vai lá para o Telegram, porque no Telegram a gente pode escutar áudios acelerado, você não precisa escutar o áudio, né? O áudio lá de 10 minutos, você não precisa escutar tudo devagarzinho. Não, aquele áudio você pode acelerar. As pessoas estão cada vez mais aceleradas e a gente esperar e descansar são são cada vez mais difíceis no nosso tempo de hoje. Mas aqui, né? Então cada pessoa tem uma dificuldade. Mas a chave dentro dessas questões do confiar, deleitar-se, entregar, descansar e esperar, eu acredito, mas assim, é uma posição minha, Raquel, que a gente pode ter assim várias interpretações disso daqui. Mas eu acredito que a questão chave aqui está no deleite-se. Por quê? Esse deleitar-se ou agrada-te é eu me agradar da vontade de Deus. E isso, ele está implícito o confiar. Então, porque quando eu conheço a Deus, então esse deleitar-se tem a ver com esse eu confio na vontade de Deus. Eu confio que Deus é bom e vai fazer o melhor para mim. Não é? Eu confio que Deus está cuidando de mim. Esse deleitar-se tem a ver com esse de que eu conheço a natureza de Deus e eu me agrado. Então, é um pouco mais do que o confiar, porque eu posso confiar, mas eu não gosto tanto. Entende assim? Eu confio. Mas não é só a questão, eu confio desconfiando. Não é isso. Eu confio, mas às vezes eu não gosto muito da atitude. Eu acho que a atitude de Deus vai ser contrária à minha. Esse versículo até é muito usado normalmente assim na questão de
para casamento, quando a pessoa está querendo achar um namorado, uma namorada, né? E daí diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. E às vezes as pessoas interpretam como se eu agradasse a Deus, então eu vou agradar a Deus. Não, não é isso. Eu vou me agradar de Deus. Eu vou me agradar da vontade de Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, e o meu coração vai se render de que a vontade de Deus é o melhor. Então, ele é gradativo, não dizendo que o espere é o ponto-chave, o ponto alto. Ele é gradativo no sentido de que eu tenho uma caminhada. E nessa caminhada eu preciso passar por todas essas coisas. Todas essas coisas são importantes. Eu preciso confiar, eu preciso me deleitar, eu preciso entregar, eu preciso descansar e eu preciso esperar. Então, é gradativo, mas eu acredito que o ponto-chave aqui é o deleitar-se. No sentido de que eu realmente eu entendo a vontade de Deus, eu entendo que a vontade de Deus é boa. E eu digo, eu quero essa vontade para a minha vida. Na minha vida, eu vou me deleitar daquilo que Deus tem. Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra e colocar o nosso coração dentro dessa palavra. É um relacionamento com Deus, não pode ser algo distante. Então, deleite-se no Senhor. E as outras coisas vão acontecer com mais facilidade, mas todas elas exigem que eu tenha uma ação. E mesmo o esperar, que às vezes é assim, mas eu vou ficar parada esperando, esperar exige uma ação. E é uma ação, às vezes, que exige bastante esforço, porque a natureza da gente é de que eu vou lá e resolvo. A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, né, de entregar as coisas para o outro fazer. Tanto é que tem aquele ditado, né? Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Que é completamente fora da palavra. Porque Deus fala que cada um de nós tem um dom. Cada um pode, né? Nós completamos, nós nos complementamos um ao outro. Então, não deve ser assim, tá? Então, do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Quero chamar a atenção aqui para esses verbos, que está dizendo que o Senhor nos ajuda e que o Senhor nos livra. Quando é que o Senhor nos ajuda e quando é que o Senhor nos livra? E não é tudo aquilo que nós queremos? Nós queremos a vitória, nós queremos o livramento, nós queremos o auxílio do Senhor, nós queremos que o Senhor venha, né, ao nosso encontro. Quando que a gente quer isso? E quando que a gente vai obter isso? Quando eu me refugio no Senhor, certo? Porque neles, né, os que nele se refugiam. E ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. A nossa fé e a maneira como eu reajo diante dessa fé, ela muda. Ela é a chave no sentido de que quando eu me refugio no Senhor, e realmente eu digo, é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem o meu auxílio, aí é que eu vou ter esse socorro, né? Então, resumindo, o que esse salmo tem é: faça o bem, seja generoso, faça planos de bem, ande nos propósitos de Deus. Esses propósitos de Deus é que vai entrar o confiar, o entregar, o deleitar-se, o descansar, o esperar. Ande nos propósitos de Deus e deposite em Deus a sua angústia. Quando eu deposito em Deus a minha angústia e eu espero que Ele venha e Ele haja na minha vida, aí nós vamos ter a salvação. Ou a salvação que não na salvação eterna, tá? Mas é nessa luta contra os nossos problemas, as nossas dificuldades. Dele vem o auxílio. Esse entregue
esse espere, esse deleite-se. Eu gosto muito de imaginar como se fosse se eu estivesse em águas profundas, né? Como nós cantamos ali no começo, leva-me mais fundo. Se eu tiver, vamos supor que eu não, mesmo que eu saiba nadar, tá? Então vamos pensar assim. Às vezes, se eu tô lá no fundo e eu sei nadar, eu vou ficar nadando, eu vou me esforçar, me esforçar, me esforçar, me esforçar, e até que às vezes eu estou só me cansando. E quando eu estivesse lá naquele lugar e eu estivesse boiando, eu poderia desfrutar daquilo de uma forma melhor. O boiar, né? Todo mundo, que quem já passou por essa experiência na água, sabe que o boiar é o entregar-se às águas. É você confiar na água. Confiar que a água tem o poder para te sustentar. Então, quando você boia, a água que está te sustentando. E você consegue desfrutar um pouco mais daquela, né, de tudo aquilo que a água pode trazer para você. É algo tão gostoso, não é? Você boiar. E é esse o convite que o Senhor faz para as nossas vidas. Nós se desfrutar da presença de Deus. Pare de se debater. Pare de ficar se esforçando no sentido de que você vai buscar a solução. Deixe que a água te leve. Aí eu tenho que lembrar que essa água é o poder de Deus e o Senhor vai me levar, né? O Salmo 23 vai dizer, né, que ele nos conduz a águas tranquilas. O Senhor tem as águas tranquilas. O Senhor tem aquilo que é de melhor para a nossa vida. E eu posso desfrutar dessa presença de Deus. Amém?